Oi, me chamo Ivonete, estou cursando a Pedagogia 2 na Universidade de Chupinguaia. E o autor que eu tenho para falar hoje, que eu estudei um pouquinho, que eu li um pouco, foi sobre Vygotsky, que ele rebate a teoria que a criança, a construção do conhecimento acontece na interação social entre o indivíduo, que é a criança, e o contexto sócio-histórico, que é o meio em que ela vive, a sua história, em que ele se insere, a partir da experiência que estabelece com outras pessoas. A criança desenvolve outro tipo de inteligência, chamada inteligência verbal. A criança, a partir de sua interação em determinado contexto cultural e sua interação com elementos do seu grupo e de sua própria participação em prática social. Aí a criança vai incorporando as formas de pensar, de agir, já consolidadas na experiência dos homens. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano é visto como uma realização coletiva e não individual, pois na interação contínua com outros seres de sua espécie, que a criança desenvolve todo um repertório de habilidades consideradas humanas. Ela passa a participar do mundo simbólico do adulto, compartilhando a sua história. A partir daí, a criança vai desenvolvendo um pensamento de como de como falar, de como agir. E ele diz também que o ser humano é o único dentre várias espécies por ser capaz de pensar, de criar, de narrar a sua própria história. Enquanto o ser histórico é capaz de perceber o passado, o presente e fazer planos para o futuro. A partir do raciocínio, do pensamento e da linguagem como forma de expressão e comunicação, é capaz de interagir com o mundo criado, instrumentos que lhe permitem transformar a natureza. Então, para Vygotsky, quando um bebê nasce, ele é extremamente dependente do outro, do ser humano, de sua sobrevivência e seu acesso ao mundo vão depender dos cuidados da convivência que ele terá com outro ser humano mais experiente. E este irá mediá-lo de acordo com a expectativa e representação que tem sobre aquela criança, sobre o seu desenvolvimento e sobre o seu próprio papel em relação a ela. E isso quer dizer também que ela é capaz de pensar, de agir, mas sempre na convivência do adulto, das pessoas mais velhas. Então ele diz que a maneira como nos tornamos gente é marcada pelo mergulho constante que temos no mundo simbólico, assinado por um processo social contínuo de criar sentido para as coisas. Neste processo de troca constante vão sendo construídos conhecimentos, a linguagem, identidades e individualidade das diversas pessoas na interação com a criança. Vygotsky diz também que a relação entre fatores genéricos e culturais difere ao homem dos demais seres vivos, pois eles possuem uma experiência exclusiva, a experiência histórico-cultural. O desenvolvimento mental da criança se inicia em um mundo humanizado. A criança nasce ao mundo criado e condicionado pelo homem. Portanto, já encontra comida, vestuário, instrumentos, bem como os conceitos e as ideias refletidas na linguagem. A sua relação com os elementos naturais, de certa forma, já foi regulada pelos homens. Isso não quer dizer que o desenvolvimento da criança se dá pela simples adaptação a este mundo. A criança, na realidade, apropria-se de objetos, fenômenos humanos, criando para eles seu próprio significado.
Para Vygotsky, a criança é um sujeito com uma forma de ele se vestir, se alimentar, adotar posturas, atitudes. A criança, ao nascer, já encontra a linguagem, que é um produto, objeto da atividade das relações humanas anteriores. Ela apropria-se da linguagem no processo de desenvolvimento, porque nela se forma capacidades e função que são especificamente humanas. Capacidade de falar, de ouvir e de articular a linguagem falada. Tais capacidades não são inatas, o que faz com que elas surjam na criança a presença da linguagem no seu ambiente. O processo de apropriação da cultura tem como consequência o produto pelo indivíduo e a capacidade de suas características humanas de comportamento. A forma com que a criança apropria-se da cultura do seu grupo, pessoas com quais elas convivem, modifica suas características psicológicas nas atividades das crianças ou do adulto. Ao mesmo tempo em que ela se apropria da cultura, a criança também se modifica. Desde o nascimento, a criança traz consigo algumas estruturas mentais. À medida que ela cresce, a capacidade de seu desenvolvimento dessas estruturas também se desenvolve fatores genéricos e culturais. Um não existe primeiro do que o outro, mas todos atuam junto. E esses fatores são os responsáveis pelo desenvolvimento do pensamento, interferindo na aprendizagem e no desenvolvimento da criança. É na relação que se estabelece com os adultos que a criança vai aprendendo a diferenciar-se. Assim, a personalidade e a inteligência da criança se formam num processo de relação e construirão, dentro de um contexto que lhe estabelece certos limites e possibilidades, será um contexto social de relações concretas e sua singularidade se constituirá. Vygotsky diz também que o desenvolvimento pode variar de acordo com o ambiente social que a criança vive e ela vê. E ele vê também que a criança, como ser que já nasce no mundo social, e ao longo do tempo do seu desenvolvimento, vai percebendo a realidade a partir da interação com o adulto e as crianças mais experientes. Ou seja, do social para o individual, e que acredita que a aprendizagem e o desenvolvimento andam juntos e se influenciam de forma mútua. Então, para Vygotsky, a criança aprende com a convivência com os adultos. Ela nasce e ao ela crescer, crescendo, ela vai vendo seus pais, suas famílias, as crianças, e aí ela vai aprendendo e vai desenvolvendo aquela inteligência e vai aprendendo com os adultos. E é nessa forma que Vygotsky vê que a criança, ela aprende na convivência com o outro, com o adulto, com os pais, com os irmãos. Então é nessa teoria que ele fala que a criança aprende na convivência com a humanidade, com os adultos. Então é isso que eu estudei um pouquinho sobre Vygotsky e eu espero ter passado um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Obrigada.